Deus por mais um mês, que tem se passado, e você está aqui mais uma vez. Glória a Deus. Mas antes aqui de iniciarmos, eu gostaria de louvar o hino. Quem souber, canta. Nós vamos no playbook mesmo. Quem puder acompanhar aí. Glória a Deus. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava amor. E ao ver a harmonia dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do Senhor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, sem lentidão. Eu creio no Cristo que rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 10,
Aleluia. Acredito que essa passagem seja bastante conhecida da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse capítulo de número 10, quando João registra, e nesse capítulo de número 10, Jesus conta e fala uma parábola. Mas antes de João registrar o que Jesus vai falar sobre o bom pastor, o capítulo de número 9 fala da cura de um cego de nascença. O escritor Charles Erdman, ele diz que o capítulo de número 10 ele é uma continuação do capítulo de número 9. Pois aqui no capítulo de número 10 Jesus continua enfrentando os fariseus que julgavam ser sábios e grandes intérpretes da lei. E o que é que Jesus faz aqui, após o acontecimento de um homem cego de nascença, que Jesus chega para ele, Jesus cospe no chão, e aí faz lodo na areia, coloca nos seus olhos uma lavadora de Siloé, que quer dizer enviado. Ele vai, lava os seus olhos e começa a ver. Mas ele não vê a Jesus. E quando as pessoas começam a ver que aquele homem que antes era cego, agora enxergava, que era cego de nascença, uns começaram a questionar e perguntar: ora, é aquele que era cego, que mendigava, que pedia esmola. Outro dizia: não, parece com ele. Mas resolveram levar ele até os fariseus. E chegando lá, eles o interrogam e pergunta quem havia curado ele, pois era dia de sábado. Glória a Deus. E quando ele entrevistou Jesus, o homem que cuspiu no chão, fez lodo, limpou os seus olhos e mandou ele lavar no tanque, e ele voltou e começou a ver. E eles não quiseram acreditar. Aleluia. Os fariseus diziam: esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. E continua questionando sobre aquela cura que tinha acontecido. Glória a Deus. A ponto de chamar os seus pais e perguntarem a ele: não é este o filho de vocês, a qual vocês diziam que era cego de nascença? E como agora ele vê? Mas os seus pais com medo, eles dizem: ele já tem idade. Pergunta a ele, ele pode responder. Mas o homem que foi curado, ele continua insistindo, dizendo: foi Jesus, foi um homem, ele cuspiu no chão, fez lodo e fez ele enxergar. Foi ele, foi ele, foi ele. Aleluia. E quando eles perguntam a ele: o que é que tu diz acerca desse homem? Ele diz: eu digo que ele é profeta. Mas eles continuam ali, afugentando aquele homem que foi curado. É onde Jesus se aproxima, quando Jesus ouve que ele estava fazendo aquilo com aquele homem. Jesus se encontra com aquele que antes era cego. Jesus pergunta a ele: crês tu no Filho de Deus, no Filho do homem? Ele pergunta: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu já tens visto, é o que fala contigo. E ele adorou. E Jesus, aleluia, ele diz o seguinte: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem,
cegos. Aí os fariseus perguntam a Jesus: acaso também nós somos cegos? Jesus responde para ele: se fossem cegos, não tereis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aleluia, glória a Deus. E diante desse acontecimento, Jesus vai falar uma parábola. Vai contar algo para os fariseus. Aí onde ele começa a falar do bom pastor. A Bíblia sempre faz alusões, sempre apresenta a Deus como um pastor e o seu povo como o seu rebanho. Nós vemos isso no Salmo de número 23, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Da mesma forma, no Salmo 95, versículo 7, fala que Deus é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho. Também no Salmo 100, versículo 3, que diz que nós somos ovelhas do seu pasto. E Jesus vai fazer aqui, vai falar aquilo que Ezequiel profetizou e falou lá no capítulo 34 do seu livro. O capítulo 34 de Ezequiel é o fundo para esse capítulo de número 10 de João. Pois lá onde Deus, Ele fala, né, que Ele levantou subordinadamente pastores para o seu povo, mas como alguns pastores maus, que só quiseram extorquir, tirar das ovelhas, o próprio Deus diz: eu vou ser o pastor das minhas ovelhas. E Jesus está falando aqui. Jesus diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E Jesus torna a falar no versículo número 10, dizendo: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas quem é este ladrão? Quem é este salteador que Jesus estava falando? Para nós entendermos mais ou menos como era o pastoreio de ovelhas, como era naquela época, como é que se fazia para pastorear ovelhas, nós precisamos entender um pouco como era. Segundo o escritor Hernando Dias Lopes, ele fala que tinha 2 apriscos, onde os pastores colocavam as suas ovelhas. Jesus disse: aquele que não entra pela porta, ele entra por outra parte, e ele é chamado de ladrão e salteador. O escritor Hernando Dias Lopes, ele diz que havia 2 apriscos. O aprisco que era utilizado no inverno era um aprisco grande. Você pode perguntar o que era o aprisco? Era um curral grande. E no inverno, como na Judeia, as montanhas e os vales tinham poucas pastagens para as ovelhas, os pastores no inverno todos se juntavam e levavam para esse aprisco grande, que tinha um porteiro que ficava com a chave, que abria para eles entrar e colocar as suas ovelhas lá durante o inverno. À noite, por quê? Porque por causa dos lobos e das hienas. Então, durante a noite eles ficavam nesse aprisco grande e tinha um porteiro. E quando era pela manhã, cada pastor, ali estavam todas as ovelhas misturadas. Mas os pastores chegavam, chamavam elas, e elas conheciam a voz do pastor. E todas saíam acompanhando eles novamente, e eles levavam ela para pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas também havia outro aprisco, e esse aprisco era utilizado no verão, onde era cada pastor que fazia o seu próprio aprisco. Esse aprisco ele era feito com pedras, arrodeavam, faziam um quadrado ou um retângulo, conforme eles quisessem fazer, e colocavam pedras. E agora era o próprio pastor que era a porta, o porteiro.
ele colocava lá as suas ovelhas. Durante o verão. No inverno, o aprisco maior, onde todos os pastores se juntavam e tinham um porteiro. No verão, apenas um aprisco menor, que era cada pastor que tinha o seu. Aí não misturava ovelhas. Aí Jesus diz: aquele que entra por outra parte a não ser pela porta é ladrão e salteador. Aleluia! Mas ele diz: mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aleluia! E quem eram esses salteadores que tentavam entrar por outra parte? Esses ladrões e salteadores eram os fariseus, que ao invés de levar o povo ao aprisco de Deus, eles faziam o que ele fez com esse homem que foi curado, no capítulo de número 9. Ao invés de levarem para o aprisco, eles oprimiam. E por que Jesus disse que entra por outra parte? Porque não cabia aos fariseus. Os fariseus, Charles Erdman, ele disse que os fariseus, eles não tinham poder para entrar pela porta. Porque o poder que eles tinham era um poder ilegal. Eles se achavam sábios e intérpretes da lei. Mas eles não foram instituídos por Deus, não foram escolhidos por Deus para apacentar o seu povo. É por isso que Jesus vai dizer: aquele que não entra pela porta. Jesus diz: todo aquele que veio antes de mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: todo aquele que veio antes de mim é ladrão e salteador. Talvez você possa pensar: então quer dizer que ele está falando de João Batista e dos profetas. Não, Jesus não estava falando dos profetas e João Batista que veio antes dele. Não, porque João Batista e o profeta todos apontaram para Jesus. Mas ele estava falando dos fariseus, que queriam arrebatar as ovelhas, que não tinham qualificações para salvar o povo de Israel, as ovelhas do Senhor. E eles tentavam entrar por outra porta para arrebatar as ovelhas de lá de dentro do aprisco. Aleluia. Mas Jesus disse: o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. E para este o porteiro abre. Ele entra, chama as suas ovelhas pelo nome, e elas ouvem a sua voz e seguem. Aleluia. Os fariseus não tinham poder, eles não foram instituídos por Deus, mas Jesus sim, porque tudo apontava para Jesus. Porque o próprio Deus disse: eu vou levantar um pastor, meu servo Davi, que há de apacentar o meu povo. E isso estava fazendo referências a Jesus e não propriamente ao rei Davi. Estava fazendo referência a Jesus, o pastor que ia apacentar o povo de Deus. E os fariseus tentavam entrar por outra parte. Não é porque eles queriam cuidar das ovelhas. Eles não queriam servir ovelhas, mas ele queria servir-se delas. Aleluia! O verdadeiro pastor, ele serve as ovelhas, assim como Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas os fariseus, ladrões e salteadores, queriam roubar as ovelhas que não lhe pertenciam.
do Senhor. Sabia que não tem acesso pela porta porque ele não tinha credencial para entrar pela porta. O porteiro jamais vai abrir a porta para ladrão e salteador. Glória a Deus. Porque o intuito dele é somente o seu egoísmo. E tenta roubar as ovelhas do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus vai dizer, aleluia, que um pastor, quando o porteiro abre, ele entra. E o que me chama a atenção é que Jesus disse: o pastor chama a ovelha pelo nome, mesmo entre muitas, mas ele sabe o nome de cada uma. E diz: e ele chama pelo nome, e estas ouve, ela sabe quando ele está falando com ela. Assim foi você. Hoje você se encontra no aprisco do Senhor, porque foi quando o Senhor te chamou e o Espírito Santo abriu seu coração e você entendeu: o mestre me chama, o meu pastor me chama, eu tenho que me acompanhar. Oh, aleluia. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é quando Jesus vai dizer, quando ele chama, o pastor chama as ovelhas, estas ouvem a sua voz. Agora somente ele está falando da questão do pastor lembrar do nome das ovelhas. As ovelhas também sabiam quem era o seu pastor e dava ouvido. Quem é ovelha, ouve. Quem é ovelha, ela fica atenta. Quem é ovelha, ela está sempre escutando para quando o seu pastor falar, ela já estou aqui. Esse é o meu pastor. Ela não se mistura, porque ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha que não ouve a voz do seu pastor, ela não é ovelha. Mas a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e lhe obedece. Porque quando ele chama, Jesus disse: elas vêm e seguem. E o próprio Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim sairá e encontrará pastagens. Olha as atribuições desse bom pastor. Ele é a porta. Isso é aquele que entra. Eu sou a porta. Aquele que entra por mim, ele entra e sai. Ou seja, tem liberdade. Isso fala de salvação. A salvação é por meio de Jesus, não há outro. Ele é a porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz: e encontrará pastagem. Encontrará pastagem. Isso fala de provisão. A ovelha que dá ouvido ao bom pastor, porque o bom pastor ele faz tudo pelas suas ovelhas. Jesus disse: o bom pastor dará vida. Mesmo quando ele tirava ela dos apriscos, os pastores sabiam que eles iam passar vales, que ele ia passar pelo vale da sombra da morte com as suas ovelhas, mas nunca ele iria desamparar suas ovelhas. O seu cajado, o seu bordão iria consolar as suas ovelhas. Aleluia, aleluia. Quem é ovelha
Aleluia. As ovelhas ouvem a voz do Senhor. As ovelhas ouvem. Porque quem é a ovelha, ela conhece o pastor. Ela conhece tudo que o pastor faz. É para o seu bem, não é para a sua destruição. Não. O que o pastor faz, quando ele vai com uma vara de vez em quando corrigindo, é aqui, você tem que seguir. É porque ele quer o bem. Se você entra no aprisco ou se você fica fora. Glória. Aleluia. Os ladrões e salteadores vão tentando entrar pela janela. Aleluia. Mas você tem que ouvir a voz do pastor. Você sabe quem é o seu pastor. Você sabe aquele que cuida de você. Você sabe aquele que zela, que dá a vida. Aleluia. É por isso que Jesus vai na frente e vai dizer: o mercenário, aleluia, quando ele veio o lobo, ele foi morrer. O mercenário está ali somente para receber o salário. Mas o pastor não. Ele está ali para dar a vida para as ovelhas. É interesses diferentes. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. A agenda do ladrão e do salteador é somente matar, roubar e destruir. Mas o pastor não. A agenda dele é da vida com abundância, da segurança, da livramento, da passagem e levar águas tranquilas. Essa é a agenda do pastor. Mas a do ladrão e do salteador é somente tirar, matar, roubar no seja o nome do Senhor Jesus. Mas o pastor só entra pela porta. Se ele entrou pela porta é pastor. Se vê por cima é ladrão e salteador. Se ele tenta arrumar qualquer jeitinho, arrumadinho para entrar, ele não é pastor. Porque o pastor tem credencial, ele está na porta. E o porteiro sabe que ele é o pastor das ovelhas. Entre, pega aquelas que te pertencem, elas são tuas, leva para os pastos e para as águas tranquilas, pois elas estão seguras. Ouça a voz do pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Você conhece? Você conhece? Você conhece quando ele fala? Mesmo você misturado com tantas ovelhas espalhadas, mas eu acredito que a verdadeira ovelha conhece a voz do pastor, porque a voz do pastor é totalmente diferente da do ladrão e salteador. A dele é fingidora, hipócrita, mas a do pastor é verdadeira e sincera, porque ele quer ouvir a ovelha. Você já viu Jesus falar com hipocrisia? Jesus falava a verdade. Ele sempre alertava, ele disse: Pedro, quando tu se converter, confirma meus irmãos, olha, eu tenho a pedir para se dar com a vida e falar logo para Pedro, porque esse é bom pastor. Quando ele fala é para cuidar. Seja ovelha obediente. O bom pastor deu a vida por você. O bom pastor morreu por você. E você tem que ouvir a voz dele. Você não morreu no vale. Você não morreu na sombra da morte. Porque o bom pastor chegou e disse: essa ovelha é minha. Ela me pertence. Ela é o meu redil. Seja o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Aleluia. Seja ovelha. Seja ovelha. Deixa o pastor te chamar. Aleluia. Temos ladrões e salteadores, mas só existe um bom pastor. Amém? Deus abençoe o nome de Jesus.